Oiê, vamos fazer a leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar lá no dia 28 de março, que é o dia 87 dos 365. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 22. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dará essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se, jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-lo. Isso aconteceu quando eu estava no monte recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida joguei o pó no riacho que desce o monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote-Havatá. E em Cades Barneia, o Senhor deu as seguintes ordens:
Subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e não confiaram nele nem lhes obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: Ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são o seu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se os destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava. Levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são teu povo e a tua propriedade especial que tiraste do Egito, com tua grande força e teu braço poderoso. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores, faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que vocês despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou para mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado no meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então, virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jaacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudigodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre os seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo para que entre e tome posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra, e tudo o que nela há, pertence ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com seus próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Agora em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 21. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades,
juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: "Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção." Seus discípulos lhes perguntaram o que a parábola significava, e ele respondeu: "A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam." Este é o significado da parábola. As sementes são as palavras de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crescer e ser salvos. As sementes do solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, criam apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadureçam. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois de cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois aos que têm mais lhes será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: "Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo." Jesus respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam." Agora em Salmos, capítulo 69, versículo de 19 a 36. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo o que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração, estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem consolar-me. Em vez disso, põem veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede, que a mesa farta diante deles se transforme em laço. E que sua prosperidade se torne armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, que seu corpo trema sem parar. Derrama sua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas. Pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste, amontoam sobre os outros os pecados deles. Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles no livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro, socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos, e o exaltarei com ações de graças, pois isso agrada o Senhor mais que sacrifício de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no nos céus e terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali, e em sua própria terra se estabelecerá.
Os descendentes dos que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Agora, em Provérbios capítulo 12, versículo de 2 a 3. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Até a próxima leitura do dia 88.